Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, hoje pela manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos dessa casa, na CAI, presidida pelo senador Lindenberg Farias, tivemos uma audiência pública que eu considero das mais importantes, a participação de 8 governadores de 8 estados brasileiros, senhor presidente. Lá estavam o vice-governador, governador em exercício do estado do Pará, governador Putinelli, do estado do Mato Grosso do Sul, governador Wilson Martins, do Piauí, governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, governador Alckmin, de São Paulo, governador Perillo, do estado de Goiás, estado do senador Ciro, que aqui está, presidente da Comissão de Educação, e o governador do Espírito Santo, governador Casagrande, além do governador Omar Aziz, governador do meu querido estado do Amazonas. E, senhor presidente, o debate centrou-se no projeto de resolução número 1 de 2013, assim como na medida provisória 599 de dezembro de 2012. São tanto o projeto de resolução como a medida provisória, e a medida provisória está vinculada à aprovação do projeto de resolução número 1. 2013, tratam da mudança nas regras do maior tributo estadual, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, senhor presidente. E esse não é um debate novo no Congresso Nacional, é um debate que se trava há muito tempo, entretanto, agora ele aparece de uma forma mais clara, de uma forma mais lúcida. E creio que a urgência no debate dessa matéria deve-se ao fato de que a guerra fiscal estabelecida no Brasil, cujo o ICMS é o principal instrumento dessa guerra fiscal, já julgada inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal, órgão o qual decidiu pela publicação de uma súmula vinculante que considera inconstitucional, como de fato ou são, todos os incentivos fiscais concedidos pelos estados brasileiros. E inconstitucional, senhor presidente, porque, de acordo com a legislação brasileira, para que esses incentivos fiscais concedidos com tributos estaduais vigorem e sejam considerados legais, tenham necessariamente que ter a aprovação do CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que reúne todas as secretarias de Fazenda de todos os estados brasileiros. E, na sua grande maioria, se não na sua totalidade, todos esses incentivos, eles ocorrem à margem da lei, E, em decorrência disso, é que se criou no Brasil, também nesse aspecto, uma insegurança jurídica muito grande, a ponto de que ou nós mudamos as regras do ICMS ou o Supremo Tribunal Federal colocará, como já tem feito, fim de uma vez por todas, a guerra fiscal estabelecida no Brasil. Entretanto, debater a matéria não é um assunto simples, nem é um assunto fácil, porque coloca os interesses de todos os estados sob a mesa. E quando alguns ganham, obviamente que esses ganhos representam naturalmente a perda de outros. Então, daí, senhor presidente, é que nós precisamos discutir de onde, quando e por que veio a guerra fiscal e por que hoje ela vigora de uma forma que é adotada por quase todas as unidades da nossa Federação Brasileira. Porque tem sido a guerra fiscal, por mais incrível que isso possa parecer, um instrumento mais efetivo de desenvolvimento regional. É dessa forma que desconcentrou-se investimentos em nosso país, que, no geral, não saíam da região sudeste e sul do Brasil. Então, governadores do Norte, governadores do Nordeste, do Centro-Oeste, passaram a lançar mão desse mecanismo também para atrair incentivos para os seus estados. E, de fato, isso vem ocorrendo nos últimos tempos. E com o fim dessa guerra fiscal, que é necessário, eu considero isso como necessário também,
precisamos discutir nova legislação que não apenas garantam a perda, a reposição de uma perda uma perda de arrecadação que possa vir a ocorrer em algumas unidades da federação, mas tem que pensar também no processo e na continuidade do processo de desenvolvimento econômico e social dessas unidades mais pobres da federação e assim seguir trabalhando pela construção de um Brasil e de um país mais igual, sem tantas diferenças regionais, que é o que nos marca hoje. Pensando nisso, o projeto de lei já embute em si uma exceção para a Zona Franca de Manaus, assim como para a comercialização de gás natural. E, em relação à Zona Franca de Manaus, a exceção é porque nós, efetivamente, somos a única exceção do Brasil. O Brasil tem uma Zona Franca, e essa é a Zona Franca de Manaus, que só alcançou o desenvolvimento que alcançou graças aos incentivos fiscais a ela concedidos, ou seja, a capacidade dela conceder os incentivos fiscais. Então, o projeto de resolução prevê, e a medida provisória apenas repete isso, um percentual de ICMS diferenciado para o Amazonas. E a participação do governador hoje foi muito importante, porque tem alguns que tratam a Zona Franca de uma forma pejorativa e mostrando não só uma discordância, mas um desconhecimento completo. Primeiro, a Zona Franca não é um galpão de montagem. A Zona Franca tem indústrias que efetivam processo produtivo e de inovação já. Segundo, senhor presidente, esses incentivos fiscais garantem não apenas o desenvolvimento àqueles que têm um emprego direto nas fábricas, mas de toda uma região, da Amazônia Ocidental e parte do estado do Amapá. E tem sido o mecanismo principal de defesa do meio ambiente, senador Jorge. E aí falo para o nosso presidente, que hoje é senador, mas que já dirigiu um estado vizinho do Acre por 2 mandatos, por 8 anos. E sabe o senador Jorge Viana da importância da Zona Franca. E nós sabemos como cada um dos estados do Norte, Acre, Pará, Rondônia, gostaria de sediar no seu território também um modelo semelhante à Zona Franca de Manaus. Então, eu quero dizer que a exposição do governador deixou claro isso, como o modelo é importante não só para o Amazonas e não só para a região, mas para o Brasil inteiro. E não há de ter oposição à Zona Franca de Manaus, que nós não ameaçamos ninguém, nem o Sudeste, nem o Sul, nem o Nordeste. A Zona Franca não ameaça ninguém. Apesar de ter quase 20% do território brasileiro, é o maior estado do Brasil, representa um pouco mais de 1%, em torno de 1,6% do PIB brasileiro. E dizer, senhor presidente, que considero que para que esse projeto, talvez em um minuto eu consiga concluir, se Vossa Excelência gentilmente, que o que nós precisamos fazer, porque o projeto prevê que até 2005 haverá uma diferença entre estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais Espírito Santo, em relação ao Sul e ao Sudeste. E que a partir do ano de 2026, essa diferença acabará. Eu penso, senhor presidente, que mesmo no ano de 2025, nós não podemos acabar as diferenças, porque eles são efetivamente diferentes, são regiões diferentes. E para que a gente construa um Brasil igual, nós temos que, em primeiro lugar, tratar de forma desigual aquelas desigualdades que se apresentam diante de nós. Então, acho que a partir daí, de uma construção mais ou menos nesse caminho e da exceção da Zona Franca de Manaus, é que a gente vai conseguir construir condições políticas para aprovar um projeto tão importante para todo o Brasil. E levando em consideração, repito, a necessidade do desenvolvimento regional das regiões. Eu cumprimento